Hoje nós vamos ver a Era Vargas, que vai durar nada menos do que 15 anos, de 1930 a 1945. Bom, depois da morte de João Pessoa, aí ao longo da crise, né, de 1930, houve uma grande contestação no país. Milhares de pessoas indo para as ruas, né, exigindo que o Vargas chegasse ao poder, pois eles não acreditavam no resultado das eleições, que havia dado como vitorioso Júlio Prestes, das oligarquias paulistas. E aí os militares Mena Barreto e Tasso Fragoso depuseram o presidente da República, Washington Luiz, e levaram Getúlio Vargas ao poder. Era o golpe de 1930. Vargas, então, chega ao poder depois daquele golpe, e vocês sabem, depois de um golpe sempre é formado o quê? Um governo provisório. Esse governo provisório, ele tem que durar até a próxima Constituição. Então, na verdade, ele vai durar 4 anos, de 1930 a 1934, quando é elaborada uma nova Constituição, onde o Vargas consegue centralizar um pouco os poderes nas suas mãos. O segundo período da Era Vargas é conhecido como governo constitucional. É o período que ele legalizou as instituições no poder e o seu governo. Ele vai de 34 até 1937. E o terceiro e último período dessa Era Vargas é conhecido como Estado Novo. Ele vai de 37 a 45. E é o período da ditadura Vargas que nós vamos ver agora. Bom, o primeiro mandato de Vargas como presidente teve a presença de vários grupos aliados, classe média, burguesia, oligarquias dissidentes, banqueiros, industriais, militares, né? Então, era um grande grupo que estava à frente do poder. É bem interessante vocês observarem que o Vargas, ele vai substituir um pouco a economia do Brasil, que deixa de ser extremamente agrícola. Ele passa a investir um pouco na industrialização, mudando aí a economia brasileira. Bom, controlou a produção cafeeira, ele vai criar o Conselho Nacional de Café, inclusive ele faz uma política de valorização do café, ele compra muitas sacas de café, acaba queimando para manter o produto com preço alto no mercado internacional. Suspendeu a Constituição Republicana, né, de 1891, e ele vai nomear diversos governadores dos estados. Eram os tenentes. Ele convoca os tenentes que eram apoiadores dele, que eram pessoas ligadas a ele, e nomeia para os estados. Isso dá um grande problema, porque nem sempre o Estado recebia um tenente que era daquele Estado. Às vezes o tenente era de um outro Estado, causando grandes problemas aí políticos para o Vargas. Ele vai inaugurar um modelo industrial baseado na substituição das importações, ou seja, ele começa a incentivar a produção nacional. Tá? Criação da justiça eleitoral. Ele vai investir aí na justiça eleitoral, vai dizer que o voto seria secreto e que numa próxima Constituição teria o voto feminino. Isso desagrada muita gente, principalmente as oligarquias paulistas, sabendo que com o voto secreto e se ele desse direito de voto às mulheres, jamais os paulistas conseguiriam voltar ao poder. E os paulistas, então, muito insatisfeitos com o governo até então de Vargas, em 1932 criam uma revolta, uma revolução, um movimento contra o governo. É a Revolução Constitucionalista de 1932. Os cafeicultores e o patronato paulistas iniciaram essa mobilização por uma nova Constituição aqui no país, até porque o Vargas havia indicado um pernambucano para o governo de São Paulo. Isso desagradou muitos paulistas. Ao desassociar-se do governo Vargas, o Partido Democrático aliou-se ao Partido Republicano Paulista, formando a Frente Única Paulista. Essa frente exigia a restituição da autonomia política de São Paulo e a nomeação de um paulista para o seu estado, né, como uma constituição para o Brasil. O Vargas resolveu
partir para dentro dos paulistas, surgiu uma guerra civil em 1932 e o Vargas conseguiu, com extrema violência, derrotar os paulistas, derrotar a Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, a partir daí, ele vai criar a nova Constituição em 34, que vai ser promulgada pelo presidente. Bom, entre os principais pontos dessa Constituição estavam governo presidencialista federalista, dividido em 3 poderes, todo mundo sabe, executivo, legislativo e judiciário. Um novo código eleitoral limitava o voto secreto e concedia esse mesmo direito a todos os cidadãos maiores de 21 anos, incluindo as mulheres. Então, lá atrás ele havia dito que ia fazer e agora ele coloca na Constituição voto secreto e voto feminino. Paralelamente, os trabalhadores foram agraciados com uma série de direitos, entre os quais se destacava a jornada de 8 horas de trabalho, paridade salarial entre os sexos, ou seja, homem e mulher deveriam ganhar a mesma coisa, proibição do trabalho aos menores de 14 anos, férias remuneradas, indenização para demissão sem justa causa. Bom, a Justiça Eleitoral também já havia sido criado anteriormente. Ele vai criar também o serviço militar obrigatório. A rapaziada, então, com 18 anos tem que servir a pátria e cria o ensino público, né? Porque só poderia votar quem era alfabetizado. E grande parte da população brasileira, praticamente 70% da população, nessa época não era alfabetizada. A partir do momento do ensino público, começa uma alfabetização aí da galera. Vargas vai garantir a elaboração das leis trabalhistas e ele vai dizer que até o final do governo dele, essas leis estariam prontas. Esse período, né, do governo constitucionalista, que vai começar a partir da promulgação da Constituição e vai até 34, foi marcado por um clima de tensão muito grande. Por quê? Vai surgir aqui no Brasil o integralismo. O integralismo era um grupo, né, inspirado no fascismo. Vai ser liderado por Plínio Salgado. Vai ter vários latifundiários, empresários e elementos da classe média. Eles vão defender a formação de um Estado forte, centralizado, né? Uma ditadura contra o desenvolvimento do comunismo, que eles diziam que era um perigo para o Brasil. Os integralistas usavam uma roupa verde e a estampa da letra sigma aqui no braço, né? E eles se cumprimentavam falando Anauê, que significa meu irmão. Eles até eram simpáticos ao Vargas, mas o Vargas não era muito simpático a eles. Bom, as forças de esquerdas eram representadas pela Aliança Nacional Libertadora. E em 1935, liderados por Luiz Carlos Prestes, eles formam essa aliança, formada por tenentes, operários intelectuais e parte da classe média. Defendiam a reforma agrária, o fim do pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras. Então a gente cria aí 2 grupos, o grupo integralista e o grupo da Aliança Nacional Libertadora, que defendia as ideias comunistas. Em 1935, Prestes, que voltou do exílio, ele organiza então a Aliança Nacional Libertadora e junto com a sua esposa, né, que ela vai ser aí uma célula importante do comunismo, a Olga Benário, eles vão tentar um golpe comunista, que vai ser chamado de Intentona Comunista. Vai acontecer em novembro de 1935, em grandes capitais como Natal, Rio de Janeiro e Recife. Porém, o governo descobriu esse movimento e prendeu seus participantes antes que eles chegassem às ruas. Bom, Prestes e sua esposa acabaram presos e a mesma foi entregue por Vargas aos nazistas porque ele descobriu que ela era judia, galera. Então, o Vargas entrega Olga aos nazistas. Alguns estados continuaram contra o governo. Assim, o desenvolvimento do comunismo, né, diante dos últimos acontecimentos,
continuou a se desenvolver. E o Vargas acabou decretando o estado de sítio. O que é isso? Todo mundo perde seus direitos momentaneamente até que ele conseguisse controlar toda a situação. Porém, em 1937, o Vargas vai divulgar um plano que vai receber um nome de um líder soviético chamado Cohen. Ele dizia que os comunistas estavam se unindo de novo para tentar tomar o poder novamente. Então, foi chamado de Plano Cohen. Porém, esse plano não existia. Foi uma invenção do Vargas para não convocar eleições e se manter no poder. Né? Com a divulgação desse plano, motivou, então, a instituição do golpe de 1937 e a formação do Estado Novo. O Vargas, então, vai dar início ao seu governo ditatorial. Bom, o Estado Novo vai chegar em 37 e vai até 35. Logo após que o Vargas deu o golpe, ele vai fazer uma nova Constituição. Então, ele mesmo acaba a Constituição de 34, que ele havia feito, e promulgou uma nova Constituição. Os governadores deveriam ser confirmados pelo presidente. O presidente teria amplos poderes, inclusive sobre o legislativo e judiciário, ou seja, ele estava centralizando o poder. Foi criada a DIP, que era um departamento de propaganda e imprensa, né? Que, na verdade, era um departamento para mostrar que o Vargas era um bom velhinho, estava sempre com as crianças, né? Era o pai dos trabalhadores. Então, era um departamento que deveria se voltar para ajudar a imagem do Vargas. Bom, o Vargas vai conseguir consolidar a CLT em 1944, ou seja, ao longo do Estado Novo. Ele vai se inspirar na Carta de Lavoro, que é a lei trabalhista da Itália, né, do Mussolini, e ele se inspira na Carta de Lavoro e consolida as leis trabalhistas aqui no Brasil. A economia, gente, não conseguia se desenvolver, principalmente por causa da Segunda Guerra Mundial. E aí, diversos submarinos alemães estavam derrubando navios brasileiros. E aí vem a grande contradição. O Vargas, que tinha um regime ditatorial aqui no Brasil, acaba se aliando aos aliados, ou seja, aos regimes democráticos, e se aproxima dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, para mostrar uma política de boa vizinhança, cria, através do Walt Disney, o Zé Carioca, que é esse papagaio aqui, que estava sempre brincando e zoando o Pato Donald. E aí eles mostraram que eram bons amigos, para que a população entendesse essa união. Mas, por trás disso, os americanos emprestaram dinheiro para o Brasil, que construíram a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Né? Então, o Vargas vai para a Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos e recebe um dinheiro onde ele vai investir na produção nacional, nas empresas nacionais. Tá? Em troca, né, o Brasil envia tropas aí para a Itália e segue ao lado dos aliados. Bom, nesse período, é bom a gente destacar que o Vargas também vai colocar o carnaval como uma manifestação popular. Ele reconhece o carnaval. Era uma maneira dele entreter a população e a população parasse de pensar em assuntos políticos. Então, os blocos foram liberados, a população foi liberada para ir para a rua. Isso deixou de ser, né, uma coisa ruim para os valores, para os bons costumes da família brasileira. E, enquanto isso, o Vargas conseguia governar e a população se divertir. Bom, ao longo do Estado Novo, desenvolveu-se uma política de nacionalização e valorização de empresas nacionais, né, de empresas estatais. Houve também um crescimento da burguesia industrial, ou seja, dos centros urbanos, significando, né, contudo, um crescimento operário também. Dessa maneira, Vargas colocou em prática uma política de conciliação, onde os interesses do Estado, né, funcionaria com os interesses dos operários, evitando greves. Com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial, Vargas concedeu os direitos políticos aos deputados, aos políticos perseguidos ao longo do Estado Novo, e eles voltaram para o Brasil.
O PTB foi responsável pelo movimento que ficou conhecido como queremismo, que era um movimento para colocar Vargas como candidato de uma novas eleições. Porém, esse movimento acabou não indo para frente. O outro partido forte que tinha era a União Democrática Nacional, mais conhecida como UDN, que vai lançar o Eduardo Gomes, aquele sobrevivente do Forte Copacabana, aí durante a República Oligárquica. E ele vai disputar contra o Eurico Gaspar Dutra, né, que tinha o apoio do Vargas. Galera, o Dutra acaba sendo eleito. E é assim que acaba o primeiro governo Vargas, conhecido como Era Vargas, em 1945. Tá bom? Então, espero vocês aí no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.